E agora vamos falar da importância das datas na Bíblia. E a gente vai ver que em Eclesiastes existem duas passagens em que fala algo interessante. O que se foi é o que há de ser. O que há de ser que já foi? Algumas pessoas podem achar que é algo cotidiano, a perversão da humanidade, coisas desse tipo. Não quer dizer que não seja, mas pode ser coisas que já estão escritas e que se tornarão a fazer, se tornarão a se repetir de formas diferentes, porque o tempo já tem mudado, né? E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. E eu coloquei aqui em amarelo, um pouco mais escuro, porque na verdade no original hebraico não é séculos que já foram antes de nós. Já foi em outros mundos. Eu sei que para o cristianismo isso pode ser algo absurdo, mas no original é assim. Foi em outros mundos. Já foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. E isso, já aplicando em Apocalipse, depois do milênio, depois dessas coisas todas, não haverá mais memória do que se passou aqui na Terra. Não da seguinte forma, os que estiverem na eternidade não vão lembrar do que passou aqui. Mas aqui, neste mundo, não haverá essa memória, essa lembrança. 3,15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus fará renovar-se, ou seja, de uma forma diferente, o que se passou vai voltar a acontecer. Então, eventos descritos na Bíblia, incluindo datas, dias, meses, anos, tribos, podem nos guiar a entender os eventos de Apocalipse, de forma alegórica. E qual o primeiro grande exemplo que a gente pode ver dessa importância de datas na Bíblia? Em Levítico 23, 4 e 5, vai falar, na verdade, o capítulo 23 tem várias santas convocações, mas eu destaquei essas duas aqui, em que fala assim, são estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, e aqui é o mês de Nissan, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, ou seja, ao anoitecer, é a Páscoa do Senhor. E aqui, não sei também se as pessoas têm esse conhecimento, é que na verdade o dia judaico, ele começa na noite anterior. Ou seja, começa a aparecer as estrelas, ou seja, o anoitecer, ali se inicia o dia. Da seguinte forma, se eu falo 14 de Nissan é a Páscoa, ela não começa meia-noite. Ela começa por volta de 6 horas do dia anterior, ao anoitecer. Começa 14 de Nissan e vai até o anoitecer do outro dia. Mas reparem o que ele está falando. São santas convocações e que serão proclamadas no seu tempo determinado. E na continuação desse versículo fala assim, aos 15 dias deste mês de Nissan é a festa dos pães asmos do Senhor. Eu já vi judeus falando que na verdade a palavra é pães ázimos. E 7 dias comereis pães asmos. Olha só, no primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servis fareis. No primeiro dia tereis santa convocação. O que ele está falando? Se dia 14 é Páscoa, no dia 15 haverá uma santa convocação também. E a gente vai ver que isso se cumpriu em Jesus. Jesus ele morreu à véspera da Páscoa. Ou seja, ele morreu às 3 da tarde do dia 13 de Nissan, ou seja, o dia 14 de Nissan iria começar ao anoitecer do dia 13. Então ele morreu à véspera. Ele morrendo à véspera, ele ressuscitou no dia 15 de Nissan, que caiu no domingo. Nesse mesmo capítulo de 23 de Levítico, vai falar do dia imediato ao sábado, se referindo ao domingo. Isso é uma santa convocação. Então, foi santa convocação o dia 14, mas também o dia 15. Sendo que Jesus, ele disse que ele é o pão da vida. E aos 15 dias do mês de Nissan, se começa a festa de pães asmos, ou seja, o pão sem fermento, em que se come por 7 dias, ou seja, uma semana, se come esse pão sem fermento, para lembrar de como foi a escravidão no Egito. E Jesus também nos trazendo esse entendimento de como foi a nossa escravidão do pecado. E olha só que também outra coisa interessante que tem no versículo 13 de Levítico 23, falando, a sua libação será de vinho. E Jesus, quando está fazendo aquela ceia, a última ceia, é pão e vinho que também tem ali. E ele diz, esse é meu sangue, que será derramado por vocês. E isso nesse mesmo versículo está falando que seria as primícias. E também em Levítico 23,15 está falando do dia de Pentecostes. E a gente vai explicar o que seria isso, Pentecostes, o que significa isso para os judeus.
Claro que não tem o mesmo nome, é outro nome, mas na verdade tem origem judaica e não cristã. E o segundo grande exemplo que temos é exatamente do que é chamado de Pentecostes, sendo que, infelizmente, por conta desse nome, nós não temos uma associação, como associar, na verdade, a qual festa que é, do que se trata. Porque quando Moisés desceu do Monte Sinai com as tábuas da lei e começa a ensinar o povo, essa data é comemorada como a outorga da Torá, ou seja, a lei nos foi entregue aos judeus, né? E esse dia tem celebração. Os cristãos chamaram isso de Pentecostes. E quando é que se inicia? Em Levítico 23, 15 a 16, vai falar: até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então, ao se iniciar a festa dos pães asmos, começa a contar 50 dias, e nessa contagem chega no dia 6 e 7 de Sivan. Ou seja, o dia de Pentecostes, que é a outorga da Torá, essa celebração se dá nos dias 6 e 7 de Sivan. E a gente já viu que em Atos, quando os discípulos recebem esse dom espiritual de línguas, eles começam a falar, e os judeus que estavam ali em diáspora, mas vieram para a festa, começam a ouvir em sua primeira língua mistérios de Deus e se convertem ali. Poxa, realmente Deus está no meio deles. Eles estão falando a minha língua, eu estou entendendo o que eles estão falando. A profecia de Isaías 28 se cumpre e eles estão ali vivendo isso e se convertem e são batizados também. E olha só que coisa interessante, em que em Atos 1:3 diz que depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias conversando ainda com os discípulos, andando aqui na terra. Porém, 10 dias antes da festa de Pentecostes é que ele sobe aos céus. Eu deixei esses 10 dias aqui porque esse número 10 tem representação com Deus também. Deus, ao criar o mundo, ele disse 10 frases na criação. Então, 10 é vinculado com Deus, representa Deus. No Egito, foram 10 pragas. No deserto, Deus deu 10 mandamentos. Então, esse número 10 tem muita ligação com Deus. E aí, Jesus sobe até os céus 10 dias antes dessa celebração. E ele fala: permaneçam em Jerusalém para vocês receberem o Espírito da promessa, que era o Espírito Santo. E eles ficaram ali, e foi nesse mesmo dia de Pentecostes que se cumpriu o que está em Jeremias 31, 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E o que quer dizer com isso? Que ao invés de terem pessoas ensinando qual é a lei de Deus, eles receberão o próprio Espírito Santo. E a lei de Deus estará na mente e também no coração. E já entendendo que Jesus falou que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, mas também não só isso, mas o que sai do coração do homem é o que contamina, que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós temos também o Espírito Santo no coração, isso também, a nossa vida é diferente. Realmente houve uma transformação. Porque antes eu tinha um desejo diferente. Esse desejo vinha até a minha mente e me fazia pecar. Apesar de eu querer ter a vontade de fazer o bem, não existia em mim a habilidade, por assim dizer, de conseguir fazer esse bem. Mas agora, tendo essa nova natureza, me foi dado o poder de conseguir, de aplicar isso, de executar esse bem. E isso só vem por meio do Espírito Santo. Então a gente já pode ver que, na verdade, se trataram de 3 datas aqui, né? Primeiro, a Páscoa. Jesus morre à véspera da Páscoa. Dia 15 de Nissan tem Santa Convocação e é a data em que Jesus ressuscita. E também tem a festa de Pentecostes, que foi nessa mesma data que os discípulos receberam o Espírito Santo. Então, datas têm sim importância na Bíblia. Isso se cumpriu exatamente nesses dias. Por que isso deixaria de acontecer? Por que isso não voltaria a acontecer, a se renovar no futuro? E eu gostaria de trazer algumas curiosidades aqui, como o pecado dos espias. Quando Moisés ainda estava com o povo no deserto, ele enviou 12 espias para a terra de Israel para poder analisar e trazer um relatório sobre essa terra. Porém, a maioria deles, 10, pecaram, porque eles não só duvidaram da promessa de Deus, mas fizeram a maior parte do povo também cair nesse pecado, de duvidar da promessa de Deus, de acharem que não são capazes, isso não vai acontecer, e talvez até menosprezar a terra. E qual foi a sentença desse pecado? Em Números 14, 34, Deus fala assim: segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. E aqui Deus já está mostrando uma forma de contagem, de apesar de ser uma sentença, uma contagem diferente, uma representação alegórica. Se por 40 dias vocês pecaram, cada dia vai representar 1 ano. Isso matematicamente parece não fazer muito sentido. É realmente uma representação, não uma igualdade. Então, cada dia vai representar 1 ano e vocês vão andar no deserto por 40 anos.
E a gente vai ver que em Deuteronômio 2,14 especifica, e essa sentença, na verdade, foi para servir de que toda aquela geração morresse no deserto. Só que não é toda a geração do povo, mas a gente vai ver que em Deuteronômio 2,14 vai especificar do que se tratou. O tempo que caminhamos desde Cades Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração de homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Então não foi todo o povo que sofreu a morte como esses guerreiros, homens de guerra. Eles que morreram, aquela geração de homens de guerra que duvidaram da promessa e fizeram o povo também duvidar, eles morreram. Porém, foram 38 anos, ou seja, 2 anos antes de entrarem na Terra Prometida. E isso pode servir também de alegoria desses 2 anos antes de entrar na Terra Prometida. E isso talvez vá ser tratado nos próximos vídeos. Mas o que eu gostaria de frisar aqui é que Deus tratou um dia como um ano. E esse tipo de representação de forma de sentença vai se repetir de outras maneiras na Bíblia também. E o que já pode ser adiantado aqui, que vai ser tratado mais à frente, e assim como esses 2 anos antes eles pararam de morrer, porque aquela geração de homens, apesar da sentença ser 40 anos, eles pararam de morrer 2 anos antes de entrar na Terra Prometida. E isso aconteceu na cultura judaica em 15 do mês de Av. Então, esse dia tem uma representação muito grande, em que a gente vai falar também em outro momento. E olha só que interessante, eles pararam de morrer nesse dia, 15 de Av. Isso também tem uma representação lá em Apocalipse. Porém, adiantando já um conceito aqui, que existe um efeito chamado efeito espelho. Se antes de 2 anos eles pararam de morrer para entrar na Terra Prometida, no final pode ser o inverso. E também tem essa outra expressão que a gente vai ver sobre ao terceiro dia, mas eu gostaria de trazer outros exemplos também. Sobre aquela conta de Jesus não ter realmente ficado 3 dias morto, e que convencionalmente não tem essas contas, essas contas não batem, gostaria de mostrar uma forma de calcular em que essas contas realmente vão bater. A gente já viu que em Jonas 1,17 tem essa passagem em que Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E ficou 3 dias e 3 noites dentro do ventre desse peixe. E foi em Mateus 12,39 que Jesus trata sobre esse sinal, sendo que Jesus morreu às 3 da tarde do dia 13 de Nissan e ressuscitou ao amanhecer, talvez a gente pode considerar 6 horas da manhã, do dia 15 de Nissan. E a gente vai ver que se ele morreu às 3 horas da tarde do dia 13 e ressuscitou às 6 do dia 15, esse período de tempo contabiliza 39 horas. E a gente pode ver essas referências em Mateus 15:34 e 16:2. Por exemplo, no dia 13 de Nissan, a gente pega 24 horas, desconta 15, dá 9 horas. O dia inteiro da Páscoa, né, 14 de Nissan, 24 horas. E mais as 6 horas do amanhecer do dia 15. Então tem 39 horas no total. Porém, Jesus dá uma pista em João 11:9, dizendo, não são 12 as horas do dia? Mesmo sabendo que a contagem de horas eram diferentes naquela época, tipo assim, eram 12 horas do dia e 12 horas da noite. Então, quando fala sobre a hora nona, acaba caindo em 3 da tarde. Porque era contado, quando o dia amanhecia, começava a contagem de horas do dia. Quando anoitecia, a contagem de horas da noite. Porém, o que eu vou mostrar aqui é uma forma de cálculo de forma alegórica. Então, se nós pegarmos no dia 13 de Nissan, 24 horas e diminuir 18 horas, ou seja, o dia 14 de Nissan ele se inicia no anoitecer do dia 13. Então, por isso eu estou pegando 18 horas. Vai dar 6 horas. No dia 14 de Nissan, que é o dia inteiro, vai ser 24 horas. E o amanhecer do dia 15, mais 6 horas. Tudo isso vai dar 36 horas. E como Jesus falou que são 12 horas o dia, se nós pegarmos essas 36 horas e dividirmos por 12, vai dar 3. Como se fosse os 3 dias que Jesus falou. E ainda restaria 3 horas, que também tem uma importância nisso. No total seriam 3 dias e um quarto, essas 39 horas. No entanto, houveram trevas 3 horas antes de Jesus morrer. Isso seria ao meio-dia. Começou as trevas. E isso está escrito em Lucas 23:44. Se nós somarmos essas 3 horas com aquelas 39, vai dar o número de 42 horas. Sendo que o período da grande tribulação, ela também é tratado por 42 meses. Lembra que a gente viu uma sentença de Deus falando que cada dia vai ser um ano. Então, aqui é como se fosse 1 hora sendo um mês. E o período da grande tribulação, se a gente dividir os 42 por 12, vai dar os 3 anos e meio, que é o período da grande tribulação. E outra curiosidade também, que se a gente pegar as 39 horas e dividir por 3, como aqueles 3 dias, vai dar igual 13. E foram 12 discípulos, com Jesus ele era o 13º. Então tem uma importância nesses números também.